Paulo olha para o passado e vê um propósito divino em tudo o que lhe aconteceu. Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer encontrar você novamente aqui. Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por estar aí do outro lado acompanhando esse estudo. Eu não sei que hora você está me acompanhando, mas Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor Deus te guarde, te proteja e possa abrir o seu entendimento, a sua mente, seu coração para compreender mais e mais a palavra de Deus. Nós estamos aqui todos os dias, às 6 horas da manhã tem um vídeo novo, para juntos estudarmos as Escrituras, a palavra de Deus. A gente abre a Bíblia e estuda ela juntos. E eu quero contar com você aí do outro lado, nos acompanhando. E se por alguma razão você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. E interaja conosco. Deixa aí o seu gostei, se eu não gostei, faça um comentário e compartilhe. Compartilhe esse vídeo. Manda para outras pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir a palavra de Deus. Talvez está aí no seu grupo do WhatsApp, nas suas redes sociais, e você pode ser canal para mandar essa mensagem. Vamos juntos para mais um estudo bíblico? Vamos lá! Irmãos, nós estamos estudando aqui o versículo 12, versículo 12 do primeiro capítulo, quando Paulo fala do seu passado, mas Paulo fala do seu passado com um discernimento maravilhoso. Paulo diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, fala do passado, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram. Paulo não se concentra no seu sofrimento com piedade. Paulo faz uma leitura do seu passado pela ótica da soberania de Deus. Ele não considera os seus sofrimentos como fruto de um acaso. Ele considerou os seus sofrimentos não como uma perseguição de homens, não como uma expressão da fúria de Satanás. E Paulo olha para o seu passado e vê um propósito divino em tudo o que aconteceu. Você lê esse versículo aqui, que nós acabamos de ler, e a gente fala: as coisas que me aconteceram. O que aconteceu com Paulo contribuiu para o Evangelho. Mas quais fatos nós poderíamos olhar que estão incluídos nisso aqui? As coisas que me aconteceram. Eu quero te convidar no estudo de hoje, fazer uma viagem comigo nas coisas que aconteceram com Paulo. Vamos lá? Olha aqui. Primeira coisa, Paulo foi perseguido em Damasco. Atos 9, 23 a 25. Paulo se converteu na capital da Síria, anunciou Jesus nessa cidade. Dali, Paulo foi para a região da Arábia, onde ele ficou lá cerca de 3 anos, fazendo tipo uma reciclagem, na sua teologia. Gálatas 1, 15 a 17 fala isso. Depois ele voltou para Damasco, Gálatas 1 e 17. E agora não apenas prega, mas demonstra de forma meticulosa quem é Jesus. Atos 9, 22 fala isso. Enquanto Paulo volta, em vez dele ser acolhido, ele é perseguido. Paulo precisa fugir da cidade para salvar a sua vida, como eu disse, Atos 9, de 23 a 25. Paulo, ele foi perseguido lá em Damasco. Outra coisa que aconteceu com Paulo, Paulo foi rejeitado em Jerusalém, Atos 9, de 26 a 28. Quando chegou a Jerusalém, na igreja mãe, os apóstolos que ali estavam em Jerusalém, eles não confiavam em Paulo. Toda a trajetória não é dele. Paulo não foi recebido com confiança. Paulo sentiu a dor de ser rejeitado. Você sabe que a aceitação é uma necessidade básica da vida humana. Ninguém pode viver saudável sem amor. Nós não somos uma ilha para vivermos sozinhos, isolados. Então aqui aparece Barnabé, filho da consolação, para abraçar Paulo, valorizar, integrar Paulo à vida da igreja. Versículo 27 de Atos 9 traz isso. Depois, mais sofrimento na vida de Paulo. Terceiro ponto aqui. Ele foi dispensado do campo pelo próprio Deus. Atos 22, versículo 17 até o 21. Irmãos, Paulo no auge, a empolgação
da pregação do Evangelho, Deus aparece para Paulo e dispensa ele da obra. É sério isso aqui. Deus manda ele arrumar as malas e sair de Jerusalém. Nessa ocasião, Paulo não entende e praticamente discute com o próprio Deus. Para ele, Deus estava cometendo um erro estratégico, tirando dali, tirando de cena. Mas Deus não muda, é Paulo quem precisa mudar. E o texto sagrado nos diz em Atos 9:31, quando Paulo arrumou as malas e foi embora, a igreja passou a ter paz e crescer. Isso foi doloroso para Paulo, não é? Para o orgulho do homem Paulo. Quarto lugar, Paulo foi esquecido em Tarso. Atos 9:30. Paulo fica em Tarso cerca de 10 anos, nessa cidade, sem nenhuma projeção, fora dos holofotes, atrás das cortinas, completo anonimato. Deus aqui esvazia todas as pretensões, dá um golpe no orgulho de Paulo, né? Coloca, como eu posso dizer, o machado na raiz dos seus projetos mais acalentados. Paulo passa anos, cerca de 10 anos, esquecido lá em Tarso. Outra coisa, ele foi colocado à sombra de outro líder. Atos 13, versículo 2. Convocado por Barnabé para estar em Antioquia da Síria, ele reinicia o seu ministério aqui. Depois de um ano intenso de trabalho na igreja, o Espírito Santo diz lá em Atos 13, 2, né, separai-me Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Observe bem a ordem do texto. Não é Saulo e Barnabé, mas é Barnabé e Saulo. Saulo fica em segundo lugar. Não sei se você já foi o segundo em alguma vez, né? Ficar à sombra de outra pessoa, ser o reserva de alguém. Então Paulo, antes de ser um grande líder, ele precisou ser liderado. E isso é importante, porque a pessoa que nunca foi liderada, ela dificilmente vai ser um bom líder. E é por isso que Deus coloca Paulo agora aqui à sombra de outro líder. Sexto lugar dos sofrimentos, das coisas que aconteceram com Paulo. Ele foi apedrejado, arrastado e considerado como morto na cidade de Listra, Atos 14, 19. Paulo estava fazendo a obra de Deus, no tempo de Deus, dentro da agenda de Deus, como nós falamos, e mesmo assim ele foi apedrejado. Mas o que nos deixa mais impressionados é que com tudo isso ele não ficou amargurado, não se decepcionou com o ministério. Pelo contrário, o que ele faz? Ele prossegue fazendo a obra cheio de alegria. Outra coisa, sétimo lugar, ele foi barrado por Deus no seu projeto, Atos 16, versículos de 6 a 10. Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus impede ele, não é? Ele tinha uma agenda, mas Deus tinha outra agenda. E Paulo teve que abrir mão da sua vontade para abraçar a vontade de Deus. Importa o obreiro, ele precisa obedecer sempre. Então, às vezes, faz planos, mas Deus dá a resposta correta. Oitavo lugar, ele foi preso, açoitado com varas em Filipos, Atos 16, 19 a 26. Paulo, mesmo estando no centro da vontade de Deus, Paulo foi preso, açoitado com varas, jogado no cárcere. Em vez de ficar revoltado e amargurado com as circunstâncias, ele orou e cantou até a meia-noite, nesse texto muito conhecido da palavra de Deus, e Deus abriu as portas da prisão e também abriu o coração do carcereiro. Nono lugar, ele foi escorraçado em Tessalônica e Bereia, Atos 17, 5 e também o versículo 13. Por onde ele passava, ele deixava o bom perfume do Evangelho, mas os espinhos pontiagudos da perseguição feriam Paulo. Ele foi enxotado dessa cidade, dessas duas cidades. Ele não foi recebido com honras, mas ele foi praticamente expulso dessa cidade. Décimo lugar, ele foi chamado de tagarela em Atenas, não é? E de impostor em Corinto, Atos 17, 17, versículo 18 e também Atos 18 e o versículo 12. Paulo chega na capital das artes, da filosofia, e Paulo é chamado de tagarela, de um agitador também na cidade de Corinto, onde ele trabalhou 18 anos. Paulo foi considerado um impostor. As circunstâncias parecem totalmente desfavoráveis, mas Paulo parece um homem de aço.
Paulo suporta os açoites, as cadeias, o frio, desertos, fomes, perigos, naufrágios, ameaças, sem perder a alegria. 2 Coríntios capítulo 11, 23 a 28 e Gálatas 6 e 17. 11º, estamos fazendo a lista do sofrimento de Paulo. 11º, ele é preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, Atos 21, 27, 28, 23 e 31, 24 de 1 a 9. Paulo estava levando ofertas de amor para os crentes pobres de Jerusalém, foi preso no templo, os judeus armaram uma cilada, prenderam Paulo para matá-lo, levaram para Cesareia, onde ele ficou 2 anos, não é? Acusado injustamente pelos judeus. Nessa ocasião ele usa o seu direito de cidadão romano, pede para ir a Roma, né? Não só Paulo, mas Deus tinha um plano nisso também, na ida dele para Roma. Romanos 15, versículos 30 a 33 fala isso, e Paulo vai. 12º aspecto aqui do sofrimento, ele enfrenta um naufrágio nessa viagem para Roma. Atos 27, 9 até o versículo 28, é um texto muito interessante de ser lido também, e nós vamos ver lá no capítulo 28, versículo de 1 a 10. Então você pega do capítulo 27, do verso 9, até o 10 do capítulo 28. Deus o queria em Roma. E parece assim, se Deus está querendo ele em Roma, então a viagem vai ser tranquila, né? Mas não foi o que aconteceu. Paulo enfrenta um naufrágio, uma tempestade terrível. Durante 14 dias o navio foi açoitado com rigor nessa viagem. Todos os 276 prisioneiros perderam a esperança de salvamento, menos Paulo. Paulo ficou crendo que eles seriam salvos. Atos 27, 20 a 26. E o navio foi destruído, mas todas as pessoas foram salvas. 13º sofrimento, ele foi mordido por uma víbora. E lá em Malta, Atos 28, versículos de 1 a 6. A única pessoa mordida por uma cobra, por uma víbora peçonhenta foi Paulo, quando chega lá no meio desse naufrágio. Os malteses achavam, isso é um assassino, ele escapou do naufrágio, vai morrer na mão do serpente. Parecia que estava dando tudo errado, mas em vez de cair morto pelo veneno, ele curou os enfermos daquela ilha e foi usado por Deus. E por fim, 14º sofrimento, ele chega e vai preso em Roma, Atos 28, versículo 16. Paulo chegou a Roma não como missionário, né? Deus queria ele lá, mas ele não chegou como missionário, mas chegou como prisioneiro, sem pompa, sem comissão de recepção, sem holofotes. Mas mesmo sem todas essas expectativas, Paulo, longe de ficar frustrado, ele diz à igreja de Filipos que todas as coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Paulo não se considera prisioneiro de César, mas de Cristo, como diz Efésios 4 e versículo 1. Fiz questão hoje no nosso estudo de passar essa lista de sofrimento de Paulo, para podermos chegar a uma leitura bem clara, quando Paulo diz no verso 12 de Filipenses 1, irmãos, eu quero que vocês fiquem cientes que todas as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Louvado seja Deus por essa visão. Então, para de reclamar do seu sofrimento, para de reclamar das coisas que você enfrenta, entenda, Deus está no controle e tudo isso contribui para o propósito de Deus se você anda dentro da vontade do Senhor. Deus abençoe você. Obrigado por me acompanhar nesse estudo. Eu volto no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.